galera, beleza? Aqui quem fala é o Guilherme e hoje nós vamos falar sobre Shigeru Miyamoto. Nós vamos contar a história dele e como ele virou um designer de games. Estou aqui com o meu roteiro aberto. Bom, para começar, Shigeru Miyamoto ele nasceu no dia 16 de novembro de 1952. Ele tem 71 anos de idade. Bom, ele nasceu na cidade de Sonobe, que atualmente é conhecida como Nantan. Ele é o segundo filho do casal Lijaki Miyamoto e. Como é que é o nome? Hinako Aruha. Acho que é assim que fala. Que eu não manjo de falar nome japonês, né? A não ser o nome dele e o do Kojima. Mas, enfim. Bom, desde pequeno ele gostava de desenhar, pintar, explorar áreas próximas de casa. E ele era um jovem explorador que vivia fazendo coisas incríveis. Ele foi uma criança levada. Eu acredito que a infância do Miyamoto foi uma das melhores que é de todos os designers de games. Bom, outra coisa que a gente tem que falar sobre o Miyamoto é que ele se inscreveu na. Aqui, ó. Aqui no meu roteiro eu não botei exatamente a idade, mas acho que quando ele era mais ou menos um jovem adulto, ele se inscreveu na Academia de Artes Industriais e Manuais de Kanazawa Muniz, em 1970. E mesmo afirmando que os estudos não estavam em primeiro lugar, o que é o meu caso, porque eu nunca levo os estudos em primeiro lugar, minha moto fez a mesma merda. Ele se formou 5 anos depois, com o diploma de arquitetura em mãos. Ó, ele é formado em arquitetura, ele não é nem formado em jogos digitais. E eu faço faculdade de jogos digitais, tô até agora peidando pra criar um jogo. Quer dizer, eu tô travado, eu tô com a matrícula trancada. Mas o Miyamoto, ele nem tinha isso, ele não tinha nenhuma formação em jogos. Ele só tinha negócio de arquitetura. Aí o Shigeru Miyamoto fez uma entrevista com um amigo do pai dele, que é o Hiroshi Yamauchi, o presidente da Nintendo na época, que o contratou como artista e colocou como um aprendiz no departamento de planejamento. Ó, começou do baixo, começou do baixo. Aí passou um bom tempo criando o exterior de máquinas, de arcade, até começar a criar personagens. Olha só, ele começou a criar personagens bem mais tarde na carreira dele. Ele demorou 5 anos. Em 1980, Yamauchi lançou Hard Scope, que foi um arcade desenhado pelo Miyamoto. A Nintendo of America havia solicitado 3.000 unidades da máquina. Com o grande fracasso do videogame, ou do arcade, melhor dizendo, porque eu coloquei videogame aqui no roteiro, eles ficaram até 2.000 unidades com produtos estocados. A Yamauchi não teve mais prejuízos e decidiu manter as cabines, optando por mudar o jogo. É que o Radar Scope foi um fracasso. Aí ele pediu pro Miyamoto ah, fazer um novo arcade, né? Aí o que que aconteceu? Deixa eu me achar aqui no roteiro. O presidente da Nintendo então deu ao novato Shigeru Miyamoto a tarefa de criar um novo game. E aí o game foi Aí o game que ele criou foi assim. Ele tava querendo criar um game do jogo do personagem Popeye. Só que aí ele teve problema com direitos autorais, porque ele não conseguiu os direitos autorais do Popeye. Recebi uma mensagem, depois eu vejo. Ele tentou conseguir os direitos autorais do Popeye, mas ele não conseguiu. Aí, como ele não conseguiu os direitos autorais, ele não podia fazer o jogo, né? O Popeye ainda não tava em domínio público. Inclusive, acho que ano que vem o Popeye entra em domínio público. Que igual o Mickey entrou em domínio público esse ano. Aí,
Ele criou um jogo onde ele substituiu, ó, ele veio aqui no roteiro, ele substituiu o Popeye por um carpinteiro, que na época não era o Mario que eu tô vestindo, na época era um carpinteiro. A Olivia Palito, que é a mulher do Popeye, ele substituiu por uma mulher genérica, que mais tarde não veio a ser a Peach, ia ser a Pauline. E o, o, o Brutus, que é o vilão do Popeye, ele substituiu ele por um gorila gigante. Não um gorila gigante, um gorila de tamanho médio. Porque gorila gigante você vai falar do King Kong, né? O Kong, King Kong. Tanto faz chamar de Kong ou King Kong. Então, aí o Donkey Kong surgiu desse. Aí surgiu o Donkey Kong. O jogo Donkey Kong. Aí o Jumpman, nome provisório do Mario, que porque ele foi o primeiro personagem a poder pular nos games, tinha que salvar a a mulher, que na época não era ninguém, ela só foi chamada de Pauline anos depois, do Donkey Kong. Aí com o sucesso, o, o Miyamoto acabou desencadeando uma legião de fãs de Donkey Kong, e as máquinas foram um sucesso, porque foi um jogo revolucionário, né, galera? Não foi o primeiro jogo de plataforma. O primeiro jogo de plataforma foi um jogo chamado Space Panic. Donkey Kong só foi o primeiro jogo de plataforma a ter saltos. Por isso que o nome do Mario era Jumpman. Homem de pulo, homem saltador, ele saltava. Aí depois teve aquele processo da Universal que mais. Olha a ironia do destino. A Universal criou o Donkey Kong. A Universal criou o Kong. Aí King Kong processou a Nintendo por causa do Donkey Kong. E depois a Universal que criou o filme do Mario. Quer dizer, foi a Illumination, mas a Illumination é da Universal. Engraçado, né? E o filme do Mario tem o Donkey Kong. Enfim. Aí então. Depois o próximo grande game do Miyamoto foi Mario Bros. Não foi Super Mario Bros, foi Mario Bros, aquele jogo clássico de arcade. Que o Jumpman ganhou um nome em homenagem ao cara a um empresário que alugava um bagulho lá para Nintendo, que era o Mario Segale, Mario Anthony Segale. Esse Mario Segale já faleceu, inclusive. Aí eles colocaram o nome de Mario do Mario Segale no personagem Mario como uma forma de chantagem, sabe? Tipo, vamos colocar o nome do seu nome no personagem e você deixa a gente ficar aqui por mais um tempo. Aí o Mario Segale aceitou, mas foi muito da hora. Essa história é longa. Eu vou contar um pouco mais dessa história no futuro. Aí vamos lá. O o o Mario ganhou um irmão chamado Luigi, que usava verde por causa das cores dos sprites, tipo, porque o Mario era vermelho, então eles quiseram manter a cor vermelha. Ao Luigi eles mantiveram a mesma cor que os Shell Creepers, acho que é o nome dos inimigos. Não eram os Koopas, as tartarugas, é os Shell Creepers. Aí o que aconteceu? Mario Bros foi um sucesso imenso. Aí depois ele trabalhou em outros em outros jogos. Aí ele começou a trabalhar em um novo jogo do Mario, que foi um grande sucesso, o Super Mario Bros. E ao mesmo tempo que ele trabalhou em Super Mario Bros, ele trabalhou em The Legend of Zelda, que foi o primeiro grande jogo de ação e aventura. Mas vamos falar do Mario. Aí ele criou o Mario. Opa, caiu meu suspensório do macacão aqui. Aí ele criou o Mario. Esse Mario foi um grande sucesso. O Super Mario Bros. Foi um grande sucesso. E até hoje ele tá sendo considerado o maior designer de games da história. Por vários motivos.
Por exemplo, Zelda foi um grande JRPG, Action RPG, JRPG não, desculpa, Action RPG, o primeiro título da nova geração de consoles, a mais vendeu unidades nos Estados Unidos. Quando a Nintendo lançou o Game Boy, Game Boy não, depois a Nintendo lançou o Game Boy, depois lançou o Super Nintendo, e aí o Miyamoto ele tava ostentando. Aí então em 1996 o Miyamoto criou simplesmente Super Mario 64, o jogo que fez eu conhecer o Mario praticamente. Que basicamente é um jogo de plataforma que levou a plataforma 2D para a plataforma 3D. E foi revolucionário, como sempre. Aí jogos de jogos de outras franquias e até mesmo The Legend of Zelda Ocarina of Time, que foi um sucesso enorme. O Miyamoto fez muito sucesso, galera. Ele foi um mentor para nós designers de games. Eu me considero um designer de games porque eu estudo jogos digitais. Então eu me considero um designer de games. E é isso. A história de Shigeru Miyamoto é basicamente essa. Essas são basicamente as origens dele. Eu não vou contar toda a história dele, vou contar as origens dele. Até quando ele ficou famoso na Nintendo. Então é isso. Esse foi o vídeo contando as origens de Shigeru Miyamoto. E foi o primeiro vídeo da série Papo Gamer. Vai ter mais vídeos dessa série. Esqueci de falar no início do vídeo que o nome dessa série é Papo Gamer. Agora, se vocês não se importam, poderiam deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as próximas notificações. Vocês não vão se arrepender. Então é só isso, galera. Valeu, falou e até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. E eu não sei se no próximo vídeo eu vou usar cosplay, tá bom? Porque eu só uso cosplay quando é vídeo relacionado ao assunto. Mas enfim, valeu, falou, até mais.